Olá a todos e bem-vindos ao Playcast. O seu guia do que assistir hoje. Nós recomendamos. Você só precisa dar o play. Eu sou o Ethan. E prepare-se, porque o filme de hoje vai dar o que falar. Isso aí. Pessoal. Sofia na área. Pronto para mais um Playcast? Hoje a gente vai mergulhar num filme Que me deixou intrigado. disponível na Netflix. E o que me chamou a atenção logo de cara foi a premissa. E se existisse uma droga que te permite viajar no tempo? Nossa. Synchronic. Usa essa ideia para criar uma história que mistura ficção científica com drama de um jeito bem original. Exatamente. A gente já viu viagem no tempo em filmes com máquinas mirabolantes, né? Mas usar uma droga como gatilho é algo novo, você não acha? É bem interessante. Isso abre um leque de possibilidades narrativas e Priscila Picossuda levanta questões bem interessantes sobre como lidaríamos com essa possibilidade. Nossa, com certeza. Mas antes de a gente mergulhar nas teorias e reflexões, vamos começar com um resumo da trama, para situar quem ainda não assistiu ao filme. Sem spoilers, prometo, Synchronic acompanha dois paramédicos de Nova Orleans, Steve e Dennis, que se deparam com uma série de mortes misteriosas e bizarras. Todas conectadas a uma nova droga sintética chamada, adivinha? Synchronic. Synchronic. A coisa fica tensa quando a filha do Dennis A Brianna desaparece depois de tomar a droga. É É aí que o Steve, que tá lidando com um diagnóstico bem difícil, decide investigar a Synchronic a fundo para tentar entender o que aconteceu. E o que ele descobre é que a droga causa viagens no tempo aleatórias. Nossa. Imagina se você toma um comprimido e de repente está em outra época. Sem nenhum controle. Tem nenhum controle sobre onde ou quando vai parar. Tipo uma roleta russa temporal. Me deu até um frio na espinha. Pois é. E a trama não se limita a mostrar a viagem no tempo como uma aventura, né? Synchronic mergulha nos dramas pessoais dos protagonistas, usando a ficção científica como pano de fundo para explorar temas como perda, luto e as escolhas que a gente faz ao longo da vida. E essa mistura de gênero é o que torna o filme tão interessante, na minha opinião. Ele te prende com a trama de suspense e ao mesmo tempo te convida a refletir sobre questões mais profundas. Sim. Você, por exemplo, já se imaginou tendo a chance de viajar no tempo? Onde iria e o que faria diferente? Nossa, tantas perguntas. Acho que iria querer visitar o passado para ver como era a vida em outras épocas. Interessante, né? Ou quem sabe dar uma espiadinha no futuro. Mas aí já fico com medo do que eu posso encontrar, sabe? Pode ser perigoso. Mas voltando ao filme, Sim. o que te intrigou na forma como Synchronic aborda a viagem no tempo? O que me chamou a atenção foi a maneira como a viagem no tempo serve como uma metáfora para jornadas pessoais dos personagens. É como se, ao viajar no tempo, eles também estivessem confrontando seus próprios passados, traumas e arrependimentos. É como se o filme estivesse dizendo que mesmo sem uma droga mágica, todos nós estamos de certa forma presos no tempo. Reviver memórias, carregando bagagens do passado e tentando entender quem somos no presente. É verdade. Essa ideia me lembra um pouco da filosofia de Schopenhauer, você conhece? Sim, claro. Ele falava sobre a vontade humana como uma força que nos impulsiona, mas que também pode nos aprisionar num ciclo de desejos e frustrações. E essa busca incessante, essa ânsia por algo que a gente nunca pode alcançar totalmente, é como se a gente estivesse correndo numa esteira temporal. Sem sair do lugar. Exatamente. E essa angústia existencial, essa sensação de estar preso num ciclo, está presente em Synchronic. Sim. O Steve, por exemplo, está lutando contra a doença, contra o tempo que lhe resta. E a droga se torna uma forma de tentar controlar esse tempo, de desafiar a ordem natural das coisas. Como se ele estivesse tentando enganar a morte, buscando no passado uma solução para um problema do presente. Mas será que essa fuga para o passado pode realmente trazer as respostas que ele procura? Será que essa tentativa de controlar o tempo não acaba gerando consequências ainda mais complexas? Que perguntas? Acho que o filme nos deixa justamente com essa pulga atrás da orelha. Será que mexer com o passado é realmente uma boa ideia? Quais os riscos e as implicações de tentar controlar o tempo? Synchronic explora essas questões sem cair em respostas fáceis ou soluções simplistas. O filme te convida a questionar, a refletir sobre as escolhas dos personagens e a tirar suas próprias conclusões sobre os limites da nossa relação com o tempo. Acho que essa é a beleza do bom cinema, né? De fazer sair da sala pensando, debatendo e questionando. Com certeza. E Synchronic faz isso com maestria. É verdade. Mas antes de continuar nossa conversa, acho que é hora da gente dar uma pausa para um cafezinho. Boa ideia.
E na volta a gente vai mergulhar nos aspectos técnicos do filme, que é a rede. Voltamos já com mais Playcast, e aí a gente disseca a direção, a fotografia e as atuações que possa adiantar estão de tirar o chapéu. Fiquem ligados, pessoal, a viagem no tempo continua logo após o intervalo. Isso aí. De volta ao Playcast. Prontos para dissecar cada detalhe. É isso aí. Na primeira parte a gente explorou a trama, os personagens e até um pouco de filosofia com Schopenhauer. Agora chegou a hora de colocar os nossos óculos de críticos de cinema e avaliar a direção, a fotografia e as atuações. E por falar em direção à dupla, Benson e Moorhead, mais uma vez, mostra que sabe criar uma atmosfera tensa e envolvente. Eles têm um estilo bem característico que mistura elementos de suspense, terror e ficção científica de uma maneira que te prende do começo ao fim. E o mais legal é que eles constroem essa atmosfera sem apelar para sustos baratos ou efeitos especiais exagerados, né? É verdade? O suspense vai crescendo aos poucos, te deixando na ponta da cadeira se perguntando o que vai acontecer a seguir. Exatamente. E essa abordagem mais sutil e inteligente é o que torna o trabalho deles tão interessante. Em Synchronic, eles te transportam para um mundo surreal e perturbador, mas sem te desconectar da realidade dos personagens e das emoções que eles vivenciam. E a fotografia do filme. Que visual! Aquela estética meio noir, com o jogo de luz e sombra, me lembrou bastante o estilo de diretores como David Fincher, sabe? Sim. Cria um clima de mistério e suspense que te deixa vidrado na tela. Sem dúvida. O Moorhead, que além de dirigir também é o diretor de fotografia do filme. Acertou em cheio na estética. Ele mistura elementos realistas com toques surrealistas e oníricos, criando um visual único e marcante. Tem umas cenas que parecem saídas de um sonho. É verdade. Com cores vibrantes, ângulos inusitados e movimentos de câmera que te transportam para outra dimensão. E essa mistura de estilos fotográficos contribui para a construção da atmosfera do filme, que é ao mesmo tempo realista e fantasiosa, sombria e vibrante. É como se a gente estivesse vendo o mundo através dos olhos dos personagens que são sob o efeito da droga Synchronic. Exatamente. É como se a fotografia traduzisse visualmente as distorções temporais e as alterações de percepção que os personagens experimentam. E falando em distorções, o que você achou das atuações? Nossa! O Anthony Mackie e o Jamie Dornan estão impecáveis. Com certeza, a química entre eles é incrível. O Mackie, que a gente está acostumado a ver em papéis mais heróicos como o Falcão nos filmes da Marvel, entrega uma atuação dramática, visceral. Sim. Você consegue sentir a dor e a angústia do Steve, que tá lutando contra a doença, tentando salvar a filha do amigo e ao mesmo tempo lidando com as consequências da viagem no tempo. E o Dornan também tá ótimo, mostrando que ele é muito mais do que um rostinho bonito. Ele foge do estereótipo do galã de 50 tons de cinza e entrega uma performance emocionante como Dennis, um pai desesperado que faria qualquer coisa para recuperar a filha. A cena em que ele descobre o que aconteceu com a Brianna é de partir o coração. O Dornan consegue transmitir toda a dor e o desespero de um pai que perdeu a filha de uma forma tão trágica e inexplicável. E Synchronic não se limita a mostrar os efeitos da droga nos personagens, né? Não. Ele vai além explorando as consequências emocionais e psicológicas da viagem no tempo. Sim. Os personagens são confrontados com seus traumas, seus medos e suas escolhas e são forçados a lidar com o peso do passado. E essa profundidade, essa dimensão humana que faz de Synchronic um filme tão cativante. Sim. Ele te prende com a trama, te faz pensar sobre as implicações da viagem no tempo, mas, acima de tudo, te emociona com a jornada dos personagens. Concordo. E além da fotografia impecável e das atuações marcantes, o filme também acerta em cheio no design de produção e nos efeitos visuais. Eles conseguiram criar uma estética única, que mistura elementos modernos e futuristas com toque retrô meio anos 80. Verdade. Os cenários são ricos em detalhes e os efeitos visuais, apesar de não serem o foco principal, são bem convincentes e ajudam a criar a atmosfera surreal da história. A forma como eles retrataram a Nova Orleans do passado, com seus costumes, sua arquitetura e sua cultura, me impressionou bastante. É como se a gente fizesse uma viagem no tempo junto com os personagens. E essa atenção aos detalhes históricos e culturais é o que torna a viagem no tempo de Synchronic tão interessante. Você não está apenas indo para o passado, mas imergindo em outra época, com todos os seus costumes, valores e desafios. E por falar em desafios, eu acho importante a gente mencionar como o filme aborda temas delicados como racismo, violência e abuso de drogas. Com certeza, Synchronic não foge de temas polêmicos. Ele os aborda de forma sensível e realista, mostrando como o passado influencia o presente e como os traumas históricos continuam a assombrar a sociedade contemporânea. A cena em que o Steve
viaja para o passado e se depara com a violência da Guerra Civil Americana, é impactante. Te faz refletir sobre como certos eventos do passado moldaram o mundo em que vivemos hoje. É verdade. E o filme usa a ficção científica como um veículo para discutir temas sociais e políticos relevantes, sem cair em panfletagem ou moralismo. Ele te apresenta os fatos, te faz pensar sobre as implicações e te deixa tirar suas próprias conclusões. Concordo, essa abordagem crítica e reflexiva faz de Synchronic um filme importante e necessário. Sim. Eles convidam a questionar o status quo, a confrontar nossos preconceitos e a lutar por um futuro mais justo e igualitário. Exatamente. E com essa análise da parte técnica, acho que estamos prontos para a última parte do nosso Playcast. Onde vamos mergulhar ainda mais fundo na trama, nos personagens e principalmente nas mensagens que o filme nos deixa. Então preparem-se para a última etapa da nossa viagem no tempo com o Synchronic. Voltamos já. E voltamos para a reta final do nosso Playcast, preparados para desvendar os últimos mistérios de Synchronic. Preparadíssimo, já exploramos a trama, os personagens, a direção, a fotografia das atuações, mas ainda tem muito pano para manga, né? Com certeza, e Synchronic vai além de ser apenas um filme de ficção científica. Ele mergulha em temas profundos como a mortalidade, as escolhas que fazemos e o peso do passado em nossas vidas. É como se o filme nos convidasse a refletir sobre como cada momento é precioso, como as decisões de hoje podem ecoar no futuro e como o passado, mesmo que distante, continua nos moldando, me fez pensar bastante sobre como a gente lida com as nossas próprias histórias. Totalmente. E essa mensagem é transmitida de forma sutil através da jornada dos personagens, principalmente do Steve. Ele recebe um diagnóstico terminal. E a busca dele por resposta sobre a Synchronic, a tentativa de salvar a filha do amigo, se transforma numa corrida contra o tempo. É uma metáfora poderosa sobre como a gente lida com a nossa própria finitude, né? Ao mesmo tempo que ele se depara com a fragilidade da vida, ele também descobre a possibilidade de transcender o tempo, de revisitar o passado. Exatamente. Isso me fez pensar, se você tivesse essa chance, o que você faria? Tentar mudar algo no passado, reviver um momento feliz, é muita responsabilidade, né? Nossa, que pergunta. Acho que no fundo o filme nos mostra que, mesmo diante da inevitabilidade da morte, ainda temos o poder de fazer escolhas, de deixar nossa marca no mundo e buscar significado nas nossas vidas, né? Com certeza. E essa busca por significado permeia a história de todos os personagens. O Steve busca uma conexão com o passado. O Dennis busca a filha e a reconciliação com a esposa, a Brianna, busca escapar da realidade e encontrar seu lugar no mundo. E a Synchronic, que a princípio parece uma forma de escape, acaba sendo um catalisador para que eles enfrentem seus medos, seus traumas. É como se a viagem no tempo fosse uma grande metáfora para o processo de autoconhecimento. Concordo, confrontar os fantasmas do passado para poder seguir em frente. Você acha que o filme consegue transmitir essa mensagem de forma eficaz? Eu acho que sim, ele nos mostra que em vez de tentar apagar o passado, a gente pode aprender com ele, tirar força das nossas experiências e usar essa sabedoria para fazer escolhas mais conscientes no presente. E você, o que achou dessa metáfora, a viagem no tempo como um caminho para o autoconhecimento? Achei bem interessante e nos convida a refletir sobre como o passado nos molda e como podemos usar essa experiência para construir um futuro melhor, afinal. Todos nós carregamos bagagens, histórias, traumas que influenciam quem somos hoje, Synchronic. Nos lembra que o tempo é um mistério, um enigma que talvez nunca consigamos desvendar completamente. Verdade, mas como diria o poeta, o tempo não para. E Synchronic nos convida a aproveitar cada instante, a viver cada momento com intensidade e buscar nosso lugar nesse fluxo constante de passado, presente e futuro. E com essa reflexão profunda, chegamos ao fim da nossa análise de Synchronic. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. E para quem busca um filme que te faça pensar, te emocione e te leve a questionar a própria natureza do tempo Synchronic, a pedida é certa. Nós do Playcast recomendamos, você só precisa dar o play até a próxima e continue explorando o mundo do entretenimento com a gente. Valeu, pessoal.